Bom, nesse vídeo irei simular um switch case em linguagem de montagem MIPS. No caso, o switch case que iremos simular será esse switch case aqui, que está sendo representado em uma linguagem de mais alto nível, C, que possui os valores de K, F, I, J, G e H. No caso, o K ele é a expressão que será comparada com as cláusulas case 0, case 1, case 2, case 3. Então, caso K seja igual a 0, F vai ser igual a I mais J. Caso K seja igual a 1, F vai ser igual a G mais H. Caso K seja igual a 2, F vai ser G menos H. E caso K seja igual a 3, o F vai ser I menos J. Bom, em MIPS, para começar, cada case será tratado como uma label, que nesse programa será chamada de L0, L1, L2 e L3, sendo cada um deles correspondente a um endereço de memória. Portanto, é preciso salvá-los em espaços contíguos na memória RAM, e para isso utilizamos o ponto data. Como cada label ocupa 4 bytes de memória, iremos precisar usar o ponto word. Então, aqui eu criei uma tabela de endereços chamada CaseStable, que nada mais é que um array de endereços, ou um vetor de endereços, e defini 4 labels, o 01, 02, 03 e L0, né? O L0, L1, L2 e L3, representando case 0, case 1, case 2, case 3. Bom, para começar o programa, nós utilizamos o ponto .text para fazê-lo rodar. E agora que eu criei esse array, né, eu preciso salvar o seu endereço base em um registrador temporário, para que futuramente eu possa vir a percorrer esse array. Então, para eu fazer isso, eu uso o comando LA, que é o load address, e estou atribuindo ao registrador T4 o endereço base de CaseStable. Bom, nessa parte aqui eu estou atribuindo os valores aos registradores para que assim eu possa demonstrar melhor a simulação. No caso, o S1 representa o G, o S2 o H, S3 o I, S4J, o S5K e o T2 o valor máximo. Bom, para passar valores para esses registradores, eu uso o LI, que é o Load Immediate. Bom, então eu estou passando o valor de 8 para o S1, ou seja, G vale 8, H vale 10, que eu estou passando 10 para o S2, I vale 5, pois estou passando 5 para o S3, J vale 4, que eu estou passando para o S4, e por fim o valor de K, né, que eu estou usando a cláusula 1. O K vale 1, e nesse caso o T2 é 4, que é o valor máximo. Bom, e para que eu preciso desse valor máximo? Bom, nesse trecho aqui, ele serve justamente para verificar. Como o nosso array ele tem 4 posições, que vai de 0, 1, 2, 3, o K ele tem que estar dentro dessa faixa de instruções, ele tem que estar entre 0 e 3. E justamente é isso que esse trecho do código ele vai verificar. Por exemplo, primeiro eu vou comparar o valor de K com 0. Esse registrador 0, por padrão, como mostrado aqui em cima, seu valor é 0. Bom, então eu comparo o valor de K com o valor de 0. E caso K seja menor do que 0, o T3 é armazenado 1. Então usamos esse comando aqui, que é o branch if not equal, que ele funciona como? Se o valor de K for for menor do que 0, então aqui vai receber 1. Se 1 for diferente de 0, então ele vai jogar para esse endereço aqui, o exit, que está logo aqui embaixo. Então, por exemplo, o K é menor que 0 já está fora dessa faixa. Se o K for maior do que 0, ou 0, aqui vai receber 0. Então vai comparar. 0 é diferente de 0? Não, não é diferente, é igual. Então ele prossegue. Aí aqui faz a mesma coisa, só que aqui eu comparo com o valor máximo, que é 4. Porque o K tem que ser menor do que 4. Então eu comparo. K é menor do que 4? Se sim, se K for menor do que 4, aqui vai receber 1. Então vai comparar. 1 é igual a 0? Não, não é. Então continua. Porém, se aqui o K fosse maior do que 4, aqui ia receber 0. Aí ele usa essa expressão, branch if equal, e ele compara 0 é igual a 0? Se sim, quer dizer que o K é maior do que 4, e ele vai jogar novamente para o exit, encerrando o programa. Bom, nessa parte aqui, a gente faz o endereçamento a byte, né? Que nada mais é que estamos multiplicando o valor de K, que é por 4.
Estamos fazendo isso pois estamos trabalhando com uma arquitetura 32 bits. Então, por exemplo, a gente pega K mais K, que vai dar 2K, depois somamos K, 2K mais 2K vai ser 4K. E por fim, somamos esse 4K com o endereço base do array que criamos e armazenamos novamente em T1. Então, por fim, usamos a expressão load word para salvar esse valor aqui, esse endereço, no registrador T0. E, por fim, damos um jump R, para poder, o que é um jump register, para poder, entre aspas, ser jogado para um desses endereços. No caso aqui, eu escolhi o L1, então ele terá que jogar para aqui. O que o L1 está fazendo? Ele está colocando no F, que é o S0, né, que representa o F. Ele está somando o valor de G mais o valor de H. Então, 8 mais 10, 18. Bom, logo depois que ele fizer essa soma, ele vai ser jogado diretamente para a saída. E aqui estamos imprimindo esse valor para comparar. Usando o LI novamente, estamos salvando, né, o código para poder imprimir dentro de V0. E o load address, que estamos pegando o endereço de F, que no caso é o S0, estamos colocando dentro de A0. Pois o syscall ele só imprime o registrador A0. E por fim, damos um jump register novamente para o lugar onde ele foi chamado inicialmente, que no caso é o exit. Então, ao rodarmos, aparecerá no console o valor 18. Para rodar, damos um F3 e um F5. E se verificarmos aqui no console, imprime 18 como esperado. Se mudarmos aqui, colocarmos, sei lá, o valor 2, né? Ele, em teoria, colocaria no L2, que está subtraindo o G menos o H. Então, terá que imprimir aqui no 18, em vez de 18, menos 2. Vamos testar novamente. F3, F5, menos 2. Bom, agora nós vamos entender passo a passo o que está acontecendo. Vou dar um clear aqui, para aí sim rodarmos uma simulação. Bom, eu posso, para rodar a simulação novamente, eu posso apertar um F3 ou apertar diretamente aqui. Eu vou apertar aqui. E aqui roda. A primeira coisa que está fazendo eu estou pegando o endereço base de case stable com o load address e colocando no T4. O endereço foi carregado nesse registrador AT. O endereço é 26.85.00.992. Logo em seguida, ele já passa para o registrador T4 26.85.00.92, que é o endereço, né? Então o valor dele passa a ser o endereço. Então, quando eu dou o endereço base, no caso. Então, quando eu vou rodar mais um passo, eu estou atribuindo o S1 o valor de 8, como pode ver aqui, o valor dele mudou 8. O valor de S2 passou a ser 10, pelo valor, antes era 0. O S3, 5. O S4, 4. E o nosso S5, que é o 2, que no caso é o segundo case, que é o nosso K. Então, recapitulando, o S1 representa o G, o S2 o H, o S3 o I, o S4 o J, o S5 o K. E o T2, que é o registrador temporário 2, eu vou atribuir o valor de 4, né? Para simbolizar que ele é o máximo. Ou seja, já atribuímos todos os valores aos registradores. O T2 é 4, o T4 é o endereço, base do case stable, S1 é 8, S2 é 10, S3 é 5, S4 é 4, S5 é 2. Bom, quando passamos novamente, primeiro ele está verificando se Primeiro ele está verificando, né, se o S5 ele é menor que 0. Se o S5 for menor que 0, o T3 recebe 1. Mas como o S5 não é menor que 0, o S5 é maior do que 0, o T3 está recebendo 0 aqui. Então ele vai comparar e caso seja falso, né, verifique se K é menor que 0. Se for menor que 0, né, se aqui for 1, ou seja, se 1 for diferente de 0, vai sair, mas como é igual, não sai. Então, quando passamos novamente, ele vai verificar de novo. Se S5 ele é menor do que T2, lembrando que o valor de T2 é 4, então ele vai verificar S5, que é 2, é menor do que T2? Se for, o T3 vai receber 1. Então, quando a gente passa aqui, você pode ver que o valor do T3 já mudou. Ele recebeu o valor 1, porque S5 é menor do que T2, e deve ser, pois se o T0 fosse 3 e fosse igual a 0, ele ia sair do programa. Como é 1, é diferente de 0, ele não sai. Bom, aí aqui nós estamos adicionando T1
a gente está fazendo um endereçamento a byte, né, para ele ser múltiplo de 4, já que estamos trabalhando numa arquitetura 32 bits, né? Então ele precisa ser múltiplo de 4. Então, para transformar ele em multiplicado, estamos multiplicando ele por 4. Fazendo isso, primeiro a gente soma o S5 ao S5, né? Então, nessa primeira vez, o T1 vai valer 4, como de se esperar, T1 valendo 4. Depois ele vai somar 4 mais 4, somando aqui no T1 de novo, então na próxima vez o T1 vai valer 8. E por fim, estamos somando o endereço base de T4 mais o T1, que é a posição que a gente quer, e armazena novamente no T1. Então o T1 vai passar a ser 26850099. 99 não, vai ser 2685011000. Então passando aqui, vai ver 2685011000. Quero te esperar. Ele vai estar carregando em T0 esse endereço, porque aqui no T1 já tem tudo que precisa, por isso o 0 aqui na frente. Então ele vai estar carregando em T0 esse valor. Então passando aqui, o T0 vai ter o endereço de T1. Então vamos jogar para o JR o T0, dando um jump R para o T0. Fazendo isso, nós podemos ver que o S0 ele vai receber S1 menos o S2, lembrando que o S1 vale 8, o S2 vale 10. Então se fizermos aqui, o S0 vai valer menos 2, como de esperado, S0 menos 2. E depois ele vai dar um jump para o exit. Só que nós queremos imprimir o programa. Então, para imprimir um valor inteiro, nós precisamos passar o código 1 para o V0. Então, damos um load address do valor que queremos imprimir para o registrador A0, já que o syscall só imprime o registrador A0. Então, quando passamos aqui, o V0 passa a ser 1, como colocamos aqui, e o A0 passa a ser menos 2. Chamamos um syscall e vai imprimir aqui embaixo. Depois damos um jump R novamente, de RA, que ele volta para o lugar onde foi chamado, né? E com isso concluímos a execução do programa. Essa foi a minha simulação de um switch case em linguagem de montagem MIPS.